Conselheiros, então, continuando a sessão da tarde do dia 9 de novembro, vamos para o item 5 da pauta, processo da minha relatoria, recorrente à Fazenda Nacional, interessado é Brasil Quirim Bebidas Limitada. O processo está na pasta. Então, é um recurso especial interposto pela PFN, a ementa eu transcrevo abaixo, a questão de saldo negativo, fonte, comprovação de retenção, em síntese, o processo é de compensação, né, relativo à decompra eletrônica, o crédito informado, objeto do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2007, de R$ 1.049.665,60, inteiramente formado por retenções na fonte, das quais apenas o valor de 15.350,36 não foi reconhecido pela autoridade administrativa em razão da ausência dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. Em sede de manifestação, o contribuinte juntou aos autos documentos de folha 54 e 57, os quais não foram aceitos pela DRJ como comprobatórios da retenção, ao fundamento de que somente o comprovante de retenção disciplinado, então, essa é uma questão conhecida, já acumulada, tá? Aí o relatório aqui eu continuo, trago aqui algumas questões manejadas aqui no acórdão recorrido, que afastou a fundamentação utilizada pela DRJ, acolhendo a possibilidade de comprovar o fonte por outros meios, né? O próprio recorrido já aceitava essa possibilidade. Recurso especial insurge contra o entendimento manifestado. O recurso ele foi admitido pelo despacho de folhas 133 e seguinte, o contribuinte apresentou outras razões nas quais sustenta preliminarmente que o recurso não seja conhecido, em razão da inexistência de similitude fática. No mérito, requer que seja improvido, uma vez que o vocábulo comprovante de retenção não se restringe apenas ao informe de rendimentos, e aí segue na discussão meritória. O recurso, na verdade, por conta da súmula 143, né, que já prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto não se faz exclusivamente por meio do comprovante, já me cabe aqui o parágrafo 3º do RICARF no artigo 67. Então, nesse ponto, o despacho de admissibilidade, ele deu seguimento, mas não tenho como conhecer do recurso especial por conta de uma questão já acumulada. Então, eu não conheço o recurso da PGFN, mas aí, no caso de ser vencida, eu nego o provimento também em função da súmula, e aí, bom, de início eu não conheço. Pode ser? Conselheira Deli. Sim, com a relatora. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Viviane. Acompanho a relatora. Conselheira Amélia. Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora. Conselheiro Tozelli. Acompanho. Conselheiro Caio. Com a relatora. Então, foi negado o conhecimento por unanimidade. Passamos ao item 6 da pauta, também da minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado Santana S.A. Drogaria de Farmácias. Deixa eu, já está na pasta também. Que é mais chatinho. Recurso especial de divergência, também interposto pela Procuradoria. A ementa do qual no recorrido eu abaixo aqui transcrevo, os senhores estão dispostos com a pasta, já com a minuta do voto. Tá aqui, o recurso especial da PGFN alega que o acordo recorrido deu à legislação tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos relativamente à questão sobre a necessidade de lançamento para a glosa de compensações efetuadas por meio de DCTF, compensações essas que repercutiram na formação do saldo negativo de RPJ, que foi utilizado em outras compensações, dentre elas a que é objeto do presente processo. Então, foi dado seguimento ao recurso, conforme o despacho da presidente da terceira Câmara, da primeira sessão de julgamento. O reconhecimento da alegada divergência está embasado no parecer assim fundamentado. Então, transcrevo esse parecer aqui também, né? Então, sigo com ele. Aí, para o processamento do recurso, a PGFN desenvolve os seguintes argumentos. A existência de valor a restituir ou a compensar é aferida a partir do contraste entre o valor recolhido e o valor de fato, devido em face da legislação tributária, esse é o comando do 165, aí transcrevo.
O direito creditório assim apurado poderá ser utilizado em compensação de 170. A verificação do direito creditório por meio de comparação entre o valor pago e o devido é da essência da análise de pedido de restituição ou declarações de compensação. Aí, mais seguindo, a compensação e a restituição submete-se a um regramento próprio, dado o artigo 74 da 9430. Com efeito, a apuração do saldo a restituir não faz parte do rol dos atos do fisco, cuja implementação exige lançamento, no artigo 9º do 70235. Esse regramento especifica, claro, na leitura dos parágrafos 9º, 10º e 11 do artigo 74 da 9430. Além disso, a modificação da base de cálculo do tributo por meio de despacho decisório não afasta a possibilidade do contribuinte contestar tal modificação, mediante a apresentação de manifestação de inconformidade. O exame da legislação que disciplina o Instituto da Compensação no âmbito tributário conduz a conclusões que demonstram de forma inequívoca que não se pode aplicar, como pretende o acordo recorrido das normas relativas à constituição do crédito tributário ao Instituto da Compensação. Para ratificar o exposto, convém transcrever a parte fundamentada apresentada no acordo paradigma, descrevo aí o acordo paradigma, a Fazenda descreve, né, no recurso. Desse modo, há que se reconhecer ao fisco o direito à investigação a qualquer tempo dos saldos negativos de RPJ e CSL, uma vez que não estamos a falar de lançamento tributário, mas sim de comprovação de certeza e liquidez. Antes mesmo de ser formalmente intimada do recurso especial da PGFN do despacho que deu seguimento, a contribuinte apresentou contrarrazões. E aí ela traz nas suas contrarrazões que o RECARF, né, os requisitos de admissibilidade para a interposição do recurso especial, estão no 6768, e ela traz aqui o parágrafo 9º, que o recurso deve ser instruído com cópia do inteiro teor dos paradigmas, a recorrente não anexou ao recurso especial as cópias do inteiro teor, acordo nos paradigmas que contrariam a súmula 52, ela também traz isso como argumentação, ato contínuo como esclarecer que a condição essencial para a interposição do recurso especial é que a decisão recorrida tenha dado à legislação tributária interpretação divergente, por tal razão exige como pressuposto de admissibilidade a demonstração da divergência a partir da indicação de 2 acordos paradigmas. Acontece que a mera indicação de acordos paradigmas não é suficiente para o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, isso porque, conforme dispõe o 6712 do RECARF, esses acordos não servirão como paradigma em algumas hipóteses. Ora, conforme exposto pelo próprio recorrente, os acordos paradigmas reconhecem a Fazenda Pública o jeito de fiscalizar a formação de saldos negativos de tributos independentes do prazo decadencial. Consoante o disposto, dispõe a súmula 52 do CARF, os tributos, objetos de compensação indevida, formalizado no pedido de compensação ou declaração, e seja o lançamento de ofício. Desta feita, havendo qualquer divergência por parte do fisco quanto à natureza ou valor dos créditos, cumpriria a Fazenda realizar o lançamento de ofício. Resta claro, portanto, que os acordos paradigmas, quando alegam a desnecessidade de lançamento e, por consequência, a inexistência de decadência, contrariam a súmula 52 do CARF. Por tal razão, não servem como paradigmas para apresentação do recurso. Aí vem questionando o mérito, a recorrente não pode, a recorrente alega que a investigação de saldo negativo de recolhimento do IRPJ-CSL deve ser exercido pelo fisco a qualquer tempo. De antemão, ressalta-se que não merece razão o aludido. Como se diz, o crédito tributário constitui-se, a partir de seu lançamento, havendo para tanto 3 diferentes modalidades, de ofício, declaração por homologação. Destaca-se aqui o lançamento por homologação, o qual antecipa, né, o contribuinte o tributo, sem prévio exame da administração. Em havendo discordância, poderá realizar o lançamento de ofício, fim do qual o lançamento será considerado homologado tacitamente. Vale ressaltar que a imposição do prazo decadencial é de suma importância para o contribuinte. Destarte em análise do presente caso, percebe-se que se aplica a ele o mesmo entendimento do 150, parágrafo 4º, isso porque a hora recorrida apresentou DCTF para fins de compensação de crédito decorrente de saldo negativo do IR apurado no ano calendário de 2000. Assim, uma vez apresentado DCTF para fins de compensação, esta fica sujeita à homologação do fisco, que deverá analisar a legalidade e procedência do crédito declarado, realizando o lançamento de ofício em caso de discordância. Acontece que não seria razoável permitir ao fisco que levasse anos para realizar a homologação da compensação, privando o contribuinte da utilização de crédito recebido em questão, de modo que se aplica o prazo decadencial de 150, parágrafo 4º. Assim, tendo em vista que transcorreram mais de 5 anos sem manifestação da Fazenda, tendo esta ocorrido apenas em fevereiro de 2008, por meio do despacho decisório que glosou a compensação da estimativa de janeiro de 2001, tem-se que ocorreu a homologação tácita dos créditos à luz do 150, parágrafo 4º.
Nesta toada, colaciona-se aí, traz o STJ, né, a decisão, não bastasse isso, conforme já demonstrado, aplica-se ao caso dos autos, a súmula 52, a qual consigna que os tributos objeto de compensação indevida formalizada em pedido de compensação ou declaração de compensação e sejam lançamento de ofício. Desta feita, não restam dúvidas que, havendo qualquer divergência por parte do fisco quanto à natureza e valor dos créditos compensados em DCTF, cumpriria a Fazenda realizar seu lançamento de ofício. Nesse sentido, uma vez entregue a DCTF pela contribuinte, a hora requerida, estaria o fisco sujeito ao disposto no 150, parágrafo 4º, ao determinar a homologação, que a homologação ocorre 5 anos, sob pena de homologação tácita. Destaque, tendo em vista que não houve manifestação do fisco dentro do prazo decadencial quanto às DCTFs apresentadas pela recorrida, tem-se que as foram homologadas à luz de 150, parágrafo 4 CNTN. Antes exposto, não há que se falar em desnecessidade de lançamento de ofício pelo fisco, de modo que, uma vez não realizado, ocorre a homologação tácita pelo 150, parágrafo 4º. Em vista do exposto, requer a hora recorrida, sejam acolhidas as preliminares acima suscitadas, negando-se seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, ou assim não entendendo, é de se esperar seja negado provimento ao mérito, ao recurso especial, conforme fatos de direito a razões acima expostas. Cabe registrar que a contribuinte também apresentou recurso especial contra a parte do acórdão 1801-002190, que lhe foi desfavorável. Esse recurso, portanto, não foi admitido, conforme despacho de exame e reexame de admissibilidade, respectivamente. Então, nada falarei. Aqui no conhecimento de início, no tocante ao conhecimento, algumas situações merecem destaque, as quais foram trazidas pelo contribuinte em sede de contrarrazões no que toca ao conhecimento. Quanto à não juntada das cópias do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, o atual RICAF estabelece não só no próprio dispositivo mencionado pela contribuinte, ou seja, no 9º do 67.2, como também no parágrafo 11 desse mesmo dispositivo, formas alternativas para a instrução do recurso, diferente daquela que a contribuinte defende como sendo requisito inafastável. Então, eu trago aqui, transcrevo os artigos. Quanto à segunda preliminar, cabe dizer que os paradigmas apresentados não contrariam a súmula 52, que possui o seguinte conteúdo: os tributos objeto de compensação indevida, formalizado em pedidos de compensação ou declaração de compensação apresentada até 31 de 10 de 2003, quando não exigíveis a partir da DCTF, ensejam lançamento de ofício. A referida súmula foi editada visando os casos em que houve lançamento de ofício para exigência de tributos que tinham sido objeto de compensação indevida formalizada em pedido de compensação ou decomp apresentado até 31 de 10 de 2003, quando esses tributos não eram exigíveis a partir de DCTF. Ela diz respeito a um período muito específico, tratando daqueles casos de lançamento de tributos realizados em conformidade ao 90 da MP 2158 de 2001, antes das alterações da 10833 de 2003. Então, artigo 90, serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração prestadas pelo sujeito passivo, decorrente de pagamento de parcelamento ou compensação, suspensão da exigibilidade, indevidos ou não comprovados relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Receita. E a 10833, no artigo 18, o lançamento que trata o artigo 90 da MP 2158 de 2001, limitar-se-á a imposição da multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária ou que ficar caracterizada a prática das infrações de 71 a 73 da 4502 de 64. Entretanto, os paradigmas não guardam nenhuma relação com esse contexto. Primeiro, porque, diferentemente dos precedentes que motivaram a referida súmula, os paradigmas não tratam de lançamento de ofício para exigência de débito objeto da compensação indeferida. Esses paradigmas, da mesma forma que o acórdão recorrido, trataram de processos em que se discutia o reconhecimento de indébito para fins de restituição ou compensação, em que os questionamentos se davam sob possibilidade da Receita Federal aferir certeza e liquidez do direito creditório por instrumento distinto do lançamento de ofício, mesmo que ultrapassado o prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. No caso do acórdão paradigma 1301-001-102, o objeto do litígio ainda era uma declaração de compensação apresentada em 2004, o que afasta mais ainda qualquer relação desse paradigma com a súmula 52. Assim, tem como corretas as razões pelas quais o recurso foi admitido relativamente à matéria em pauta, de modo que as preliminares de não conhecimento devem ser rejeitadas e, nos termos do despacho, eu conheço do recurso da PGFN. Eu posso continuar? Tá, então eu vou em frente.
Quanto ao mérito, cabe primeiramente registrar que o presente processo tem por objeto inicial uma decomp, pela qual o contribuinte pretendeu quitar vários débitos de fonte que somavam R$ 29.567,87 com crédito a título de saldo negativo do ano calendário de 2001. Essa declaração de compensação foi apresentada em 17 de 1 de 2003. Mas a contribuinte também apresentou outras declarações, em 29 de 1 de 2003 e 3 de 7 de 2003, que foram objetos de 2 outros processos, respectivamente. Essas decomps utilizavam parcelas de um mesmo direito creditório, saldo negativo de 2001. No presente processo, foi exarado o despacho decisório de folha número 71, da DRF Salvador, de 2008, cientificado a contribuinte em 16 de 6 de 2008, e tratou da análise do direito creditório como um todo, com repercussão nos outros processos acima referidos. Por meio desse despacho decisório, a Delegacia de Origem reconheceu, em parte, o direito creditório reivindicado nas decomps, números aqui, nos valores. R$ 567.344,44 centavos, 354,44 pleiteados, foram reconhecidos, e R$ 135.230,17 a título de saldo negativo do ano de 2001. Deixa eu marcar aqui que está faltando complementar. O valor do crédito reconhecido serviu para homologar todas as compensações controladas no presente processo, conforme extratos das folhas 223 e 225, volume 1. Serviu também para homologar todas as compensações controladas no PAF de 2003-29 final e uma parte das compensações do 2006-23 final. As folhas 67 do e-processo, volume 1, do PAF 2006-23, consta um demonstrativo intitulado Listagem de débitos e saldos remanescentes, que faz uma boa síntese do resultado das compensações tratadas nos processos aqui em referência. Mas é importante destacar que as compensações controladas no presente processo foram todas homologadas pela Delegacia de Origem, razão pela qual chegou a ser juntado a esses autos um extrato de encerramento nas folhas 522 e 525 do e-processo. Entretanto, como remanesceu litígio em torno do montante do direito creditório, cuja análise se deu nos autos do presente processo, porque continha a decomp mais antiga, o presente processo não pôde ser encerrado e acabou chegando a essa fase do recurso especial, na qual a PGFN pretende reverter a decisão de segunda instância administrativa e ampliou o montante do crédito inicialmente reconhecido pela Delegacia de Origem. Interessante notar que as decomps, objeto do processo, deste processo, e o de 2003-29, apresentadas em 17 de 1 de 2013 e 29 de 1 de 2003, respectivamente, ainda que não pudessem ser homologadas pelo próprio encontro de contas entre os débitos e o crédito reconhecido, seriam homologadas tacitamente na forma do parágrafo 5º do 74 a 9430, eis que a ciência do despacho decisório ocorreu em 16 de 6 de 2008, quando já transcorridos 5 anos da data de apresentação daquelas declarações de compensação. Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação à decomp controlada no 2006-23, porque ela foi apresentada em 3 de 7 de 2003, e nesse caso não houve concretização da hipótese de homologação tácita da compensação. O resultado final dessa terceira decomp, portanto, depende mesmo do montante creditório que deve ser reconhecido, e isso é exatamente o que está em litígio no âmbito do recurso especial sob exame. Há ainda outro esclarecimento importante a fazer antes de adentrarmos no exame do mérito do recurso. Já está bem explicitado que as compensações mencionadas acima, que geraram o presente litígio em torno do valor do crédito nelas reivindicado, foram formalizadas com a apresentação da decomp já na sistemática estabelecida a partir de outubro de 2002, com a Lei 10.637. Ocorre que as questões em torno do valor do direito creditório a título de saldo negativo do ano de 2001 abrangem outras compensações realizadas na sistemática anterior, formalizadas apenas em DCTF, que destinavam a quitação das estimativas mensais que formaram o referido saldo negativo. O esclarecimento é importante porque os comentários que o acordo recorrido faz sobre a compensação diz respeito a essas compensações anteriores para a quitação das estimativas do IRPJ 2001, informadas em DCTF, e não as compensações mencionadas acima. Podemos, então, adentrar ao mérito do recurso. O não reconhecimento de parte do direito creditório pela Delegacia de Origem,
o saldo negativo do ano de 2001, deveu-se à não confirmação da quitação de algumas estimativas mensais no decorrer de 2001. Então, a estimativa de janeiro de 2001, compensada com crédito supostamente oriundo de ação judicial. No curso do processo, a própria contribuinte reconheceu que incidiu em erro ao preencher a DCTF que registrava a compensação com tal crédito. A glosa dessa estimativa foi mantida em decisão de primeira instância e na decisão de segunda instância, acórdão hora recorrido. Como o recurso especial da contribuinte não foi admitido, a matéria encontra-se definitivamente decidida no âmbito administrativo. Estimativa de fevereiro a maio de 2001, compensadas com saldo negativo de 99 e 2000. A DIPJ da própria contribuinte referente ao ano calendário de 99 não indicava a apuração do saldo negativo, mas sim de RPJ a pagar. A inexistência desse saldo negativo em 99 frustrou diretamente a quitação da estimativa em fevereiro de 2001 e indiretamente a quitação das estimativas de março a maio de 2001, em razão dos reflexos que primeiramente provocou a relação do saldo negativo de 2000. A glosa dessas estimativas de fevereiro a maio de 2001 foi confirmada pela decisão de primeira instância, mas afastada pela decisão de segunda instância, acórdão hora recorrido. E o reflexo dessa glosa no montante do saldo negativo do IRPJ de 2001 é justamente o objeto do recurso da PGFN hora em exame. O argumento utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer como válidas essas estimativas de fevereiro a maio de 2001 é que a glosa de compensações efetuadas por meio do encontro de contas em DCTF deve ser realizada mediante o lançamento de ofício nos termos do artigo 142 e no prazo do 150 parágrafo 4º, ambos dos CTN. E que, se não houve lançamento de ofício, a compensação deve ser tida tacitamente homologada e considerada na composição do saldo negativo. Em relação a isso, cabe dizer que mesmo para as compensações realizadas antes de outubro de 2002, ou seja, antes da sistemática da DECOMP, nada impedia que a análise da liquidez e certeza dos créditos a serem restituídos, compensados, nos termos do 170, fosse feita mediante despacho decisório da delegacia de origem, sem necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade. Aliás, como bem destacado pela PGFN, a apuração do saldo a restituir realmente não faz parte do rol dos atos do fisco, cuja implementação exige o lançamento mencionado no 9º da 70235. A análise, aí eu descrevo aqui o artigo. A análise das DECOMPs apresentadas em 2003 também não poderia ser realizada de forma diferente da que foi feita nos presentes autos. Seu modo de processamento seguiu exatamente o procedimento rito de 74 a 9430. E quanto às compensações precedentes realizadas em 2001, por meio de DCTF, ainda há um motivo adicional que afasta completamente a alegada necessidade de lançamento de ofício. É que essas compensações envolviam a quitação de estimativas mensais de RPJ, e o 44.9430, desde a sua redação original, é muito claro no comando de que não deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativo, que afasta completamente essa alegada necessidade da realização de lançamento. Quanto às questões de ordem temporal, homologação tácita, já se disse em relação à DECOMP, objeto do processo, razão da qual remanesce o litígio sobre o montante de direito creditório, porque foi homologado apenas parcialmente, não transcorreu 5 anos entre a data da apresentação, 3/7/2003, e a data da ciência do despacho decisório, que indeferiu parte do direito creditório 16/6/2008. Não há, portanto, nenhum problema de ordem temporal em não reconhecer, em 16/6/2008, parte do direito creditório que estaria sendo utilizado nessa DECOMP apresentada em 3/7/2003, ainda que esse direito creditório seja já relativo a 2001. Não deixe de observar que a revisão do saldo negativo está relacionada aos fatos apurados em relação a períodos anteriores, ou mais especificamente a compensações realizadas no decorrer de 2001, com saldos negativos anteriores de 99 e 2000. E é em relação a essas compensações que o acórdão recorrido se refere ao tratado da questão temporal, como já esclarecido no início desse voto. Mas também em relação a esses fatos, compensações anteriores, não há que se falar em óbice temporal, em decadência, homologação tácita, nenhum outro tipo de blindagem contra o fisco. Não houve nenhum lançamento de ofício para os referidos débitos de 2001, até porque se tratava de estimativas mensais de RPJ. O que ocorreu foi a verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado, e não o reconhecimento do seu valor integral pela não confirmação dos elementos que compunham o alegado saldo negativo. Além disso, não houve, no caso, nenhuma revisão da base de cálculo. Com efeito,
Não houve nenhuma adição de receita, glosa de despesa ou algo semelhante a isso. O não reconhecimento de parte do direito creditório, no caso sob exame, se deu especificamente em razão da inexistência de apuração do saldo negativo na própria DPJ do contribuinte, em 99, com reflexo de 2000 e 2001, o que implicou na não comprovação da quitação das estimativas, que formariam um saldo negativo, o que reforça ainda mais os motivos para se rejeitar a alegada preclusão contra o fisco. Se tivesse sido comprovada a quitação, eu aplicaria o parecer, que não é o caso. O fato é que no plano da verificação da existência dos pagamentos que dariam origem ao indébito a ser restituído, menos ainda há que se falar em blindagem do direito creditório por decurso do prazo. Com efeito, a fluência do tempo pode até homologar procedimentos, tornar definitivos critérios e as interpretações utilizadas na aplicação do direito, mas não tem o condão de fazer existir o que não aconteceu. Finalmente, cabe esclarecer que a súmula CARF 52 também não é aplicável em relação ao mérito. Isso porque o que está em litígio no presente processo é apenas a verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado nas DECOMPs, saldo negativo de RPJ do ano de calendário de 2001. A discussão não abrange nenhum lançamento de ofício pelas razões já apresentadas. Se o fisco possui ou não algum instrumento legítimo para exigir os débitos que permaneceram em aberto, em razão da homologação parcial da última compensação, esta questão não é objeto nos presentes autos. O acordo recorrido, portanto, eu entendo, né, não merece nenhum reparo. Então, eu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer a glosa das estimativas referentes aos meses de fevereiro a maio de 2001 na composição do saldo negativo utilizados nas recompras apresentadas em 2003. É o meu voto. Conselheira Deni, pode, né? Eu vinha acompanhando o seu raciocínio, mas aqui a penúltima frase, o acórdão recorrido, portanto, não merece nenhum reparo, eu acho que é o contrário, né? Acho que ficou, né? E o que nós já votamos essa matéria, né? Estava aqui, a primeira coisa que eu fui fazer foi recuperar que a gente já tinha votado isso num caso da Amélia. Foi Casa Cardão, novembro de 2019, acórdão 9101004516. Lá era o saldo negativo do ano calendário 2002, né? As compensações também haviam sido feitas, as estimativas haviam sido liquidadas em compensação sem decomp, ainda não era exigido decomp naquela época, para aquelas estimativas especificamente, e a conselheira Amélia havia entendido que não podia mais se questionar aquelas estimativas liquidadas por compensação, não se falava propriamente na necessidade de fazer lançamento, mas a consequência é a mesma, né? A impossibilidade de você revisar. Aqui, no caso, foi por meio de lançamento, eles invocaram a necessidade de lançamento, lá, indiretamente, a homologação tácita daquelas compensações. E naquele caso, prevaleceu o meu voto, porque eu até entendo que, em alguns casos, essas estimativas compensadas em DCTF, elas vão estar alcançadas por alguma homologação tácita, elas teriam de ser revisadas, mas não as estimativas do próprio ano calendário do indébito. As estimativas, lá era saldo negativo de 2002, estimativas de 2002. Aqui também, saldo negativo de 2001, estimativas de 2001, liquidadas mediante compensação com saldos negativos de períodos anteriores, sem a apresentação de decomp. Como são as estimativas do próprio ano, quando a contribuinte apresenta a decomp para usar o saldo negativo de 2002, ela oferece ao fisco prazo de 5 anos para confirmação daquele indébito. Então, o fisco pode, sim, exigir a comprovação da liquidação daquelas estimativas do ano calendário. Por isso, e não há necessidade de lançamento para isso, né? Tem simplesmente que comprovar a liquidação, né? É toda a linha do seu voto também. O que está estranho? A Procuradoria pede indeterminadamente que seja reformado o acórdão recorrido. E aí, o acórdão recorrido, na verdade, a contribuinte não alegou isso,
ela veio alegando o tempo todo que ela tinha os saldos, que ela fez compensações, que ela liquidou regularmente as estimativas do ano calendário 2001, com saldos negativos de períodos anteriores. Ele vem trazendo as justificativas para os cálculos, para o procedimento dela, e de ofício, o colegiado, a CO, entendeu que nem precisava apreciar esses argumentos, porque era necessário, deveria ter sido feito o lançamento para se desconsiderar aquelas estimativas. Como não houve lançamento, reconheceu o crédito. Então, diante dessa indeterminação do pedido da PFN, eu acho que o mais regular nessas circunstâncias, na sua linha de entendimento, que eu concordo, que é possível, sim, questionar essas estimativas, mas não é para manter a negativa que veio desde a DRJ, é para restituir para o colegiado ACO apreciar os argumentos de recurso voluntário, porque esses argumentos não foram apreciados, né? De ofício se disse que, já como não houve lançamento, não precisavam ser, não se usou essa expressão, né? Mas foi o que aconteceu. Né? Como o fundamento era, olha, tinha que ter feito o lançamento, então eu vou reconhecer esse saldo negativo, ele deixa de apreciar as justificativas do contribuinte que estão em recurso voluntário. Então, eu acho que aqui é provimento parcial com retorno ao colegiado ACO. Na verdade, eu pensei nisso, Edeli, mas o meu problema aqui, meu desconforto, é que, para mim, essas estimativas, elas não têm... eu já não consigo vislumbrar essa comprovação da quitação. Então, isso me incomoda de mandar verificar, porque, ab início, eu já entendo que não deveria haver esse retorno, porque, para mim... Eu acho que a gente não pode suprir essa análise probatória em sede de recurso especial. Bom, vamos fazer uma rodada? Eu vou pelo provimento parcial com retorno. Tá, então vamos fazer, porque aí eu vejo, porque para mim não vai mudar, se eu tiver que voltar, quer dizer, a minha linha de raciocínio é a mesma. Então não vai mudar se o colegiado entender que é para mandar voltar, isso não me incomoda de eu ter que determinar o retorno, tá? Então vamos só votar, porque se o colegiado entender que precisa voltar, eu concordo com o retorno, tá bom? Então vamos lá, conselheira Lívia. Eu peço até desculpa, mas eu vou colocar uma outra questão, que é quanto ao conhecimento. Até a manifestação da doutora Edeli me deixou mais claro ainda para mim isso. O argumento do acórdão recorrido é só a questão de a glosa, está muito baseada na questão de que a glosa foi a compensação é em contra de contas, a glosa dessa encontro de contas deve ter lançado de ofício. Ele só está baseado nisso. Até um trecho do seu voto. No argumento do acórdão recorrido é glosa por encontro de contas. Se eu olho os paradigmas, um dele trata de compensação realizada via decomp, o 1802, né? Foi encontro de contas, mas depois houve uma decomp, então todo o tratamento é dado como se fosse decomp pós-2002. Ele nem se fala de questão de que ele foi feito antes pelo 66. E o outro paradigma trata de fim social, compensação de fim social, enfim, é um regime completamente diferente. Então, eu não consigo ver como o racional de nenhum desses dois paradigmas reformaria o caso dos autos. E reformaria o caso dos autos na conclusão do recorrido, que compensação feita por encontro de contas, eu preciso ou não preciso lançar. Então, por isso, eu não consigo nem conhecer do recurso. E acho que a questão do mérito foi para um outro lado, exatamente porque se conheceu do recurso numa acepção mais ampla. Mas eu não consegui nem partir daí. Eu travaria no conhecimento, então só coloco essa questão. Tá. Então, vamos abrir uma votação conhecimento, que a doutora Lívia trouxe, e aí a gente leva para o colegiado também. Então, abertura de não conhecimento. Doutora Edeli. Eu preciso de vista, eu não analisei o conhecimento. Tá, então, vista para a doutora Edeli, vamos botar a vista em mesa, ou aí depois a gente converte qualquer coisa, tá? Então, vamos continuar para o item 7, doutora Lívia, quando estiver pronta, é recorrente Antônio Autopeças Limitada. É o item 7 da pauta. Tá. Recurso do sujeito passivo contra o acórdão 402.001.850 de 2014. Reproduzo aqui a ementa. Ele foi integrado pelo acórdão de embargos
que é com efeitos infringentes, 1402.002.077. O sujeito passivo recorreu com relação a duas matérias: prazo para análise do crédito, revisão de saldo negativo, então você teria essa mesma questão que já estávamos olhando, e homologação tácita. Em 8 de julho, o presidente da 4ª Câmara deu seguimento parcial a recurso especial nos seguintes termos. Transcrevo aqui o trecho integral. Deixa eu ver se eu consigo resumir. Eu resumi no voto, mas enfim. Ele não dá seguimento quanto ao prazo para análise do direito creditório e dá seguimento quanto à questão de homologação tácita. O sujeito passivo foi intimado e não se manifestou. A Fazenda Nacional apresenta contrarrazões que sustentam a inadmissibilidade do recurso especial por não haver supostamente indicação dos dispositivos legais que foram interpretados de modo divergente pelo acórdão recorrido. No mérito, ele transcreve a fundamentação apresentada no acórdão de embargos. Então, esse é o relatório. Passando à admissibilidade, eu compreendo que o recurso especial atendeu aos requisitos de admissibilidade. Quanto à alegação da Fazenda de que não teria havido indicação dos dispositivos legais interpretados de modo divergente, compreendo que não é o caso. O sujeito passivo deixa clara a sua resignação quanto a aspectos relacionados à compensação, em especial a interpretação do artigo 74 da 9430. Transcrevo aqui um trecho do recurso especial dele, que é bem claro nesse sentido. Conheço do recurso, então. Passando ao mérito, o mérito, então, o sujeito passivo alega ter havido homologação tácita de sua declaração de compensação apresentada em 27 de maio de 2005, considerando que ele foi intimado do despacho decisório após 5 anos contados de tal data. Então, o recurso indubitavelmente afiguram-se legítimos créditos compensados pelo impugnante, aqui no trecho da impugnação dele, na alegação. A DECOM foi transmitida em 27 de maio de 2005, data que se inicia a contagem do prazo. A decisão que homologou parcialmente a compensação declarada fora proferida com intimação do contribuinte em 5 de 8 de 2010, ou seja, depois de exaurido com inquérito. Isso é palavras do contribuinte. Diante disso, o contribuinte pleiteia a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o direito creditório no valor acima consignado, haja vista ter-se operado a homologação tácita. A Fazenda apresenta em suas contrarrazões a transcrição do voto condutor do acórdão de embargos, segundo o qual não há que se falar em homologação tácita no caso concreto, sustentando também o entendimento de que o prazo de 5 anos se refere à homologação das compensações declaradas e não do direito creditório pleiteado. Não está em discussão dos presentes autos que o sujeito passivo foi intimado do despacho decisório após 5 anos da transmissão da DECOM. Isso eu falando, né? Sendo essa também a premissa do voto condutor do acórdão de embargos, em verbos. Coloco aqui, então, a data da transmissão foi 27 de maio de 2005, e a data do vencimento do edital que intima o contribuinte disso foi 6 de 9 de 2010. Não obstante, segundo o acórdão recorrido, não haveria que se falar em homologação tácita, porque a DECOM em questão foi integralmente homologada. É especificamente nesse ponto que o acórdão recorrido merece reparo. O despacho decisório, do qual o sujeito passivo foi cientificado após 5 anos, isso é fato, homologou integralmente a compensação declarada na DECOM em discussão. Neste, a autoridade fiscal entendeu que o valor do crédito a que o sujeito passivo tinha direito era menor do que o valor indicado na DECOM, mas tal conclusão não afetou o resultado final daquela específica DECOM, já que o valor do crédito reconhecido permaneceu sendo suficiente para compensar os débitos ali declarados. Então, coloco aqui, a DECOM em discussão trazia 3 débitos que eu reproduzo aqui. 120, 146, 115 o valor mil. Quanto ao valor do crédito referente a saldo negativo de 2001, o sujeito passivo pleiteou 1.128.000 e o despacho decisório reconheceu 856.000 também. A questão é que o sujeito passivo foi intimado de tal despacho decisório há mais de 5 anos, e isso é fato incontroverso. Disso se depende que, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há como negar que, no caso, ocorreu a homologação tácita da DECOM em questão. Não obstante, como bem observou o voto condutor do acórdão de embargos ora recorrido, o que se homologa expressa ou tacitamente é a compensação tal como declarada pelo sujeito passivo, transcreva o artigo 74. É dizer, na DECOM, o sujeito passivo indica a existência de um determinado valor de crédito e um determinado valor de débitos que se entende por confessados. A homologação expressa ou tácita de tal DECOM significa precisamente, então só, a extinção definitiva dos débitos ali confessados. No caso, ainda mais considerando que o sujeito passivo foi intimado do espaço decisório mais de 5 anos após a transmissão da DECOM, o que se constata é apenas, então somente, que a DECOM tal, que eu coloco aqui o número,
está homologado e, portanto, os débitos ali confessados devem ser tidos como definitivamente extintos. Assim, muito embora o acordo recorrido mereça reforma para se reconhecer a homologação tácita da DECOMP em questão, porque ele falou que não teria tido homologação tácita, tal circunstância não tem o alcance pretendido pelo sujeito passivo, que em seu pedido espera ter como resultado do presente recurso reconhecimento também da totalidade do crédito. Então, ele acha que por ter homologação tácita, ele não, e ele declarou lá 1.120.000, ele quer 1.120.000 e pronto. Não interessa que o débito que ele colocou ali era menor. Né? É dizer, o fato de uma declaração de compensação ter sido tacitamente homologada diz respeito exclusivamente à extinção definitiva do crédito tributário, débito, ali confessado. Não resultante da homologação tácita, qualquer reconhecimento implícito de direito creditório do sujeito passivo ali mencionado e não analisado tempestivamente pela administração. Nesse sentido, oriento meu voto para dar provimento parcial ao recurso especial, especificamente para reconhecer a homologação tácita da DECOMP, que eu reproduzo aqui o número, por consequência, a extinção definitiva dos débitos ali confessados. Então, essa também é o trecho da conclusão do meu voto. Então, não dou a reforma ao Código Recorrido só para dizer, houve homologação tácita, sim, porque ele declarou que tinha 1 milhão de crédito e declarou que tinha cerca de 500.000 de débito, homologação tácita desse débito. Mas isso não quer dizer que esse 1 milhão de crédito é um direito do contribuinte, enfim, se esse resto de crédito existe, ele tem que ter sido pleiteado em outras DECOMPs, que aí vai se analisar esse crédito. Então, é o voto, presidente. Ok, conselheira Edeli. Conselheiro Tozelli, antes da conselheira Edeli, pode falar. Vamos abrir o debate, então. Conselheiro Tozelli. Não, só queria entender, pelo que eu estou entendendo, o contribuinte coloca numa DECOMP um crédito maior que o débito, e o débito é homologado. E ele quer, via este processo, o reconhecimento da diferença do crédito? Ele quer que, via este processo, como houve homologação expressa, mas essa homologação expressa do valor do débito dele ocorreu mais de 5 anos depois. Essa é uma questão. Esse é fato. Foi mais de 5 anos. O despacho decisório foi cientificado a ele mais de 5 anos depois da apresentação da DECOM. Esse despacho decisório homologou todo, mas falou assim, seu crédito não é 1 milhão, seu crédito é 800.000. Mas eu homologo sua compensação, porque sua compensação utilizou 500. Esse foi o teor eu não vejo objeto aí, porque era uma cobrança que não está sendo mais cobrado. Eu estou com dificuldade de ver qual que é o objeto agora do que nós estamos julgando. O recorrido disse que não houve homologação tácita. Por que você acha isso? Por que você entende isso, Lívia? Porque aqui eu encontro taxativamente no acordo de embargos que a compensação homologada da data da entrega. Isso foi pleiteado, porque, Fernando, você que foi o relator... Fernando, vai lembrar, por favor, desse caso de 1900. Eu estou com dúvida de pré-questionamento. Gente, vamos devagar para não virar, né? Vamos ter transparência e tranquilidade para fazer o debate. Então, vamos lá, conselheira Edeli, pode falar. Eu estou com dúvida de pré-questionamento, eu estou com dúvida se essa homologação tácita que a conselheira Lívia está declarando, se ela está em litígio. Essa DECOMP é de 27 de maio de 2005. Aqui no acordo, ela consta como homologada no despacho decisório. Se é 3573390505. Aqui no voto do Fernando, nos embargos, ele transcreve o despacho decisório e essa DECOMP consta como homologada. É por isso que o Fernando não reconhece a homologação tácita, porque ela foi homologada pelo crédito reconhecido. Pode falar, Lívia. A questão aqui é que esse despacho que deu... o contribuinte foi cientificado desse despacho, que homologou a compensação dele, mais de 5 anos depois da apresentação. Então, o que ele quer é que seja declarado homologação tácita e não homologação.
E o contribuinte só acha que isso faz diferença para ele, porque ele acha que se ocorrer homologação tácita, ele tem direito tanto à extinção do débito que ele declarou, quanto ao reconhecimento do crédito integral de 1 milhão que ele quer. Então, aí eu volto nos paradigmas, porque para ele caracterizar essa divergência, ele tem que malhar. Nunca vi essa pretensão antes, né? Algum conselheiro quer falar mais alguma coisa sobre essa questão? Tozelli, por favor, pode falar. Eu insisto que eu não vejo aqui como a gente julgar isso. Porque, na verdade, aqui a gente não está analisando o processo de cobrança, não é isso que já não tem o que cobrar do contribuinte depois da análise do acórdão do CARF. Então, ele quer que aumente o direito creditório líquido. Então, aí o contribuinte está usando essa falta de interesse de agir para buscar um crédito adicional por uma tese que não foi afastada pelo acórdão recorrido, justamente porque ele homologou no mérito, vamos dizer assim. Conselheira Lívia, por favor, pode falar. Eu concordo com o Edeli, que eu não analisei os paradigmas sob essa perspectiva, eu analisei só a alegação da Fazenda, então talvez tenha um problema possa ter um problema de admissibilidade, porque essa questão é muito peculiar mesmo. O contribuinte, ele quer, houve homologação tácita, eu não quero que você declare que homologou minha compensação, como o recorrido fez. Eu entendo que ele tem interesse. Ele fala, não quero que você homologue a minha compensação, eu quero que você reconheça a homologação tácita. E o efeito da homologação tácita é débito e crédito. E aí o meu voto está sendo, você está certo, houve homologação tácita, não é homologação expressa, o caso, mas essa homologação tácita não tem esse efeito que você está querendo de reconhecer o seu crédito. Então, agora, se os paradigmas disseram isso, eu confesso que eu não analisei, posso pedir vista de mesa para fazer essa análise de admissibilidade ou se alguém... Vista de mesa para mim. Tá, então ok, vista de mesa para a conselheira Edeli do item 7. Vamos agora passar para o conselheiro Caio, item 9 da pauta. Eu estou ficando doido. Item 10 da pauta, conselheiro Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado é TIM. O 8 e o 9 já foram, né? Então é o 10, tá certo. Vamos lá, conselheiro, quando estiver pronto, pode falar. Estou pronto. Minuta aí para os colegas. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face do acórdão 1803, final 647, proferido pela terceira especial da primeira sessão de 7 de março de 2013, que deu provimento ao voluntário da contribuinte, homologando integralmente a compensação pretendida. Em resumo, a contenda tem como objeto PERDECOMP, referente à compensação de estimativas de IR e CS devidas em março de 2006, com crédito oriundo saldo negativo de CSLL, formado no quarto trimestre de 2004. A unidade local rejeitou o pleito da contribuinte, entendendo que a DIPJ correspondente ao período de apuração não informava os mesmos valores de saldo negativo pretendidos na compensação. Então, aqui seria o confronto de DECOMP com DIPJ em relação a saldo negativo. Em resumo, a DRJ nega provimento à manifestação de inconformidade da contribuinte por entender que não havia comprovação do erro que deu ensejo à retificação da DIPJ, que foi prontamente procedida após o despacho decisório. Inconformada, a recorrida apresentou apelo a esse egrégio CARF, reiterando suas alegações de defesa, trazendo documentos pontuais que atestavam a materialidade das informações retificadas, visando afastar o fundamento da manutenção da denegação da compensação pretendida. Conforme mencionado, a turma especial ACO, invocando o julgado de matéria muito semelhante, deu provimento integral voluntário. A intimada Fazenda não opõe embargos, mas impõe diretamente o recurso especial sobre análise, demonstrando a existência de suposta divergência jurisprudencial, alegando, sob pena de supressão de instância, não poderia ter sido provida a pretensão da contribuinte em sede recursal. Então, o pedido da Fazenda aqui é de retorno à unidade local. E ela entende que houve uma primeira denegação, né, exatamente por conflito de declarações com a DECOMP.
a contribuinte traz os documentos ao longo do processo e a turma do CARF já homologa integralmente a compensação com base na documentação. Aí a Fazenda só se insurge, não em relação ao mérito, mas falando que deveria ter voltado à unidade local. Esse é o relatório, presidente. Em relação à admissibilidade, a tempestividade já foi certificada no despacho de admissibilidade ACO, considerando a interposição, é processada pelo RICARF 26, da portaria 256 e alterações. A contribuinte não oferta contrarrazões, contudo, verificando o acórdão recorrido e a ocorrência da presente demanda, em confronto com os acórdãos paradigmas acatados pelo despacho de admissibilidade, entende ser cabível uma análise mais profunda do cabimento desse recurso. No acórdão final 647, agora o recorrido, ainda que emprestando a redação de outro julgado do mesmo colegiado, que analisou situação praticamente idêntica, se não idêntica, entendeu lá que ficou demonstrada a efetiva ocorrência de erro no preenchimento da DIPJ retificada, após provocação do próprio despacho decisório para retificação dessa DIPJ, afastando a carência comprobatória alcançada na conclusão da DRJ, dando provimento ao apelo. Então, está aqui o trecho do recorrido, que explica que havia, eu falei da CTF bem no início, mas aqui era um conflito de DIPJ com a DECOMP, a própria unidade local avisa da margem para retificação, é feita a retificação e o contribuinte ele faz ao longo do processo a prova. Desconsiderada todas as defesas apresentadas e os decisórios proferidos até o momento, temos que o despacho decisório identifica a divergência na DIPJ em relação à DECOMP e demais declarações, instruindo a sua retificação ao contribuinte. Em manifestação de conformidade, o contribuinte faz prova da retificação da DIPJ, mas a DRJ fala, olha, não basta a retificação, você precisa retificar e provar a materialidade por trás dessas alterações que você fez. E aí, naturalmente, com base nessa resposta, em recurso voluntário, ele traz a documentação satisfazendo essa provocação da DRJ. Por outro lado, agora olhando no acórdão paradigma, a celeuma deu-se em torno da retificação de DCTF após o despacho decisório, não acatando a manobra de retificação de DCTF, entendendo que havia falta de espontaneidade para o contribuinte retificar a sua DCTF. Eu trago aqui o trecho. E já no segundo paradigma, também acatado, que é da segunda turma da Câmara Superior, a contenda foi resolvida por uma questão da prescrição do direito creditório do contribuinte, que prejudicou a análise do mérito. Como se observa e fica claro, na minha opinião, fica bastante claro, em ambos acórdãos paradigmas, houve o reconhecimento da presença de elemento jurídico pelas decisões anteriores, numa ausência de espontaneidade na retificação da DCTF e no outro a prescrição, que prejudicou a análise dos demais componentes de demonstração da pretensão inicial do contribuinte, representando assim óbices objetivos ao direito creditório. Naturalmente, quando afastados tais elementos prejudiciais, determinou-se corretamente, naqueles casos, retorno às instâncias anteriores para apreciação de tudo aquilo que restou prejudicado, como garantia do próprio contribuinte. No presente caso, diferentemente daqueles, o desenvolvimento da contenda foi muito diverso. Não houve, em momento algum, reconhecimento desse elemento jurídico que objetivamente obsta o conhecimento de outros elementos da pretensão creditícia. Nenhum tema ficou prejudicado. Não houve assim, não apreciei porque ficou prejudicado pela decadência. Não apreciei porque achei a manobra de retificação ilegal. Em todas as decisões proferidas nesse feito, até o recurso voluntário, todos os elementos de prova disponíveis e alegações foram devidamente apreciados, apenas foram considerados insuficientes na análise meritória, até o momento da prolatação do acórdão recorrido no CARF, quando os ilustres conselheiros entenderam, finalmente, por sanada a carência probatória que vinha sendo alegada e deu margem à homologação integral da compensação. Sem margens para dúvidas, não há similitude fática necessária entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, permitindo o manejo do especial. Desse modo, o apelo não pode ser conhecido e julgado, presidente. Esse é meu primeiro voto. Ok, conselheiro, obrigada. Conselheiro Edeli, já está preparado para a gente votar o conhecimento? Então, vamos em frente. Recuperando aqui, que julgamos recurso especial da Procuradoria com base nos mesmos paradigmas, em situação semelhante, relatora, presidente, Andréia, no 9101004680. Mesmo questionamento, a Procuradoria pedia
alegava necessidade de retorno, quando o colegiado apreciou as provas diante da dialética que vinha evoluindo no processo, né, distintamente dos paradigmas em que houve óbices anteriores à análise do crédito. Também negamos conhecimento ao recurso especial da PFN naquele caso, Icatu Holding, e aqui acompanho o relator integralmente. Ok, conselheira Lívia. Como vota? Conselheira Viviane. Acompanho o relator. Não conheço. Conselheira Amélia. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Tozelli. Acompanho. Eu também. E Só vou fazer um esclarecimento. Eu não sei porque eu divergi no Icatu, tá? Eu não fiz declaração de voto, mas aqui, diante dessas premissas, talvez tenha algum detalhe que me convencesse do contrário, mas relendo o seu voto, eu votaria com você, Andréia. não tem problema. Eu não sei por que Está tudo em casa. Então, foi negado conhecimento por unanimidade, tá? Então, vamos para o item 11, doutor Caio. Continuamos com a sua pessoa, quando estiver pronto. Okay. Eu só arrependo de ter feito um voto alternativo no mérito tão longo. Se eu soubesse que a gente já tinha julgado. Perdão. Vou passar agora ao próximo. Votorantim Metais. Presidente, estou pronto para a leitura. Votorantim Metais Zinco. Perfeito. Item 11 da pauta. Pode ir. Trata-se de especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1401, final 453, proferido pela primeira ordinária da Quarta Câmara, em sessão de 27 de janeiro de 2011, que negou o provimento ao recurso voluntário. Segue aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto a DECOMP, referente a saldo credor de RPJ apurado no ano de 2002, que visa a compensação de débito de estimativa mensal do mesmo tributo apurado no mês de abril de 2003. Então, crédito de estimativa para saldar a estimativa. A compensação foi integralmente denegada, inicialmente em face da discrepância do saldo negativo apurado informado em DECOMP, na monta de R$104 mil, e o saldo negativo constante na DIPJ, 176 mil. Mas pela discrepância, a homologação foi zero, ainda que o que consta de DECOMP seja inferior daquilo do saldo negativo que consta de DIPJ. Então, havia incongruência. O contribuinte foi intimado à retificação, não procedeu à retificação, o despacho foi totalmente denegatório. Em resumo, o contribuinte se insurge contra isso, a DRJ nega provimento da manifestação de conformidade, mantendo a constatação inicial de improcedência da compensação em razão da divergência dos valores constantes em DECOMP e DPJ, diz que isso não foi sanado, prevalece a divergência, então correta a denegação. Conformada a recorrente, vem ao CARF por recurso voluntário, trazendo as mesmas alegações de manifestação de conformidade, alegando que houve erro na DECOMP, aparentemente, como a gente vai ver. Por sua vez, a turma ordinária nega provimento ao recurso da contribuinte por meio do acórdão recorrido, entendendo que a contribuinte teve a oportunidade de retificar suas declarações e, mesmo assim, não o fez, bem como a DIPJ, isoladamente, não faz prova de erro de preenchimento da DECOMP. A gente tem duas declarações, nenhuma prova material. Ele disse que a simples DIPJ nua, vamos por assim, não prova erro na DECOMP. A intimada procuradoria não embarga, o contribuinte também não embarga, mas apresenta o especial agora processado, demonstrando suposta dissídio jurisprudencial. Processado, despacho de admissibilidade acata o recurso especial, a cientificada acata não, denega inicialmente o recurso especial da contribuinte, cientificada contribuinte apresenta agravo, e aí sim esse agravo ele é acatado e processado por um paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso para dar prosseguimento ao especial. Ao seu turno, a Fazenda apresenta contrarrazões que não questionam o conhecimento, mas pugna pela manutenção do acórdão denegatório. Esse é o relatório, presidente. Em relação à admissibilidade, inicialmente temos a tempestividade do recurso, que é processado pela portaria 256 de 2009, alterações. Como relatado, a Procuradoria não questionou o conhecimento do apelo. Contudo, confrontando a matéria envolvida no presente caso, tratado no acórdão recorrido 453, com aquilo apreciado no acórdão paradigma único acatado 751, mostra-se necessária uma mais profunda verificação desse cabimento.
No presente feito, como relatado, a motivação primordial para a denegação da homologação foi a divergência entre DECOMP e DIPJ sobre a monta do valor do saldo negativo que ensejou o crédito utilizado, não tendo a contribuinte retificado nenhuma das declarações, mesmo após a intimação. A única prova apresentada pela recorrente de suposto erro é a própria DIPJ. E esse foi o entendimento no acórdão recorrido, que aqui eu até grifo, que basicamente, olha, você teve a chance de retificar, não retificou, e a única prova, entre aspas, é a sua DIPJ, que eu não entendo que é a modalidade de prova. E ao seu turno, no paradigma, o único aceito, a celeuma apreciada lá referia-se ao evento que deu margem ao crédito. Enquanto na DECOMP constava pagamento indevido ou a maior, a DIPJ constava um saldo negativo. Então, naquele caso, não havia conflito de valores, não havia conflito do tributo, da natureza ou da origem do crédito, mas só da origem do crédito. Enquanto na DECOMP falava pagamento indevido, eu preciso pôr um IN aqui no meu voto, que está errado, a DIPJ dele fazia a prova que era um saldo negativo. E naquele caso, realmente, a turma entendeu que para esse fim a DIPJ bastava. Como se observa no paradigma, o valor do crédito não era objeto, e a DIPJ, naquele caso, não só confirmava todos os demais aspectos das DECOMP, mas registrou a apuração do saldo negativo, endossando a alegação do contribuinte. Então, naquele caso, a DIPJ endossava a alegação. Registre-se que naquele julgado, a contribuinte ela acostou outros documentos contábeis, além da DIPJ. A questão é que o relator fez uma ressalva que a própria DIPJ seria uma evidência suficiente, mas o fato é que quando veio para ele já tinha todos os outros documentos. No presente caso, a DIPJ é exatamente o elemento que gerou a celeuma, que gerou o problema, não confirmou as alegações do contribuinte. Vez que o saldo negativo de RPJ e a monta do IR-fonte supostamente sofrido ao longo do ano, constante da DIPJ, conflita frontalmente com as informações da DECOMP. Ora, tem-se nesse processo administrativo embate direto de valores e da própria dimensão do direito, sem qualquer terceiro elemento, além das duas declarações, para evidenciar qual delas exprime a realidade fiscal do período. Nessa esteira, na presente causa, a contribuinte não trouxe nenhum elemento probatório além da DIPJ. Como se observa, os temas e circunstâncias fáticas envolvidos em ambos acórdão são diversas, conferindo alcance e pesos diferentes para o valor probatório da DIPJ e a própria natureza do erro da DECOMP. Desse modo, eu entendo que não tem a similitude fática necessária. É um pouco capcioso, porque na primeira leitura parece que realmente um fala que a DIPJ basta como prova e no presente a DIPJ não basta. Mas o contexto da prova que era necessária e o peso que foi dado e o motivo pelo qual foi dado o peso probatório à DIPJ no acórdão paradigma é totalmente diferente do presente caso. Então, a priori, eu entendo por não conhecer o recurso fazendário. Ok. O fazendário não, perdão. Não, peraí, doutor Caio, votorantino, contribuinte. Do contribuinte. É o hábito, perdão. Ok, conselheira Edeli, ok, pode ir? Nossa. Vamos lá? Essa situação, esse tipo de coisa me incomoda profundamente, né? Como é que a gente é convencido pela argumentação bem desenvolvida, né? Eu não sei por que eu discordei de você no Icatu e por que agora eu concordo. Eu não sei por que eu acolhi esse agravo e dei seguimento para ele chegar até o Caio, sei, está escrito lá por quê. E agora eu concordo com o Caio que deva não conhecer, então peço desculpas, porque o processo chegou até aqui, mas acompanho o relator. Ok, conselheira Edeli acompanha o relator pelo não conhecimento, né? Conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, só para deixar claro aqui, né, que a conselheira Edeli está pedindo desculpas, não tem que pedir desculpas, né? O mais importante é a gente não ter esse compromisso com o erro. A gente vai ver erro, a gente corrige. Você é chique, dizer que estou evoluindo. Tá, eu também acompanho o relator. Ok, conselheiro Tozelli, como vota? Sempre falo, né, Edeli, que o erro é inerente a nós humanos. Só erra quem pensa. Eu acompanho o relator. Ok, eu também, então, negado conhecimento por unanimidade. E vamos passar, doutor Caio, para o item 13 da pauta, o recorrente Randon S.A. Implementos. Presidente, eu acredito que é o último da pauta, correto?
Ainda ficaram as duas vistas de mesa, mas depois a gente vê. É o último item da pauta de hoje. Ah, tá bom. Eu ia fazer a solicitação. O processo já está na pauta. Posso prosseguir a leitura? Presidente, posso prosseguir? Perdão, não vi. Valeu. Pode. Obrigado. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão 1301-892, proferido pela primeira ordinária da terceira, em sessão de 12 de abril do 12, que negou provimento ao voluntário. Aqui a emenda para os colegas apreciarem, em resumo, a contenda tem como objeto Perdecomp, referente à compensação de débito de estimativa de RPJ do mês de janeiro do 6, com crédito de saldo negativo do RPJ do 2005, homologado apenas parcialmente por insuficiência creditícia. Registre-se desde já que a celeuma que prevalece nos autos é a utilização de estimativas objeto de compensação na formação do crédito pretendido, tratadas em outro processo que encontrava-se pendente de desfecho à época das decisões. Em resumo, a gente tem que a DRJ deu provimento apenas parcial à manifestação de conformidade do contribuinte, reconhecendo o monto adicional de crédito de R$ 856, referente a uma retenção, mas manteve o resto da não denegação, entendendo que não haveria relação de conexão ou prejudicialidade com o processo administrativo final 2005-07, que tratava da compensação de estimativas que formaram o saldo negativo usado aqui. Conforme anteriormente mencionado, a turma ordinária também nega provimento ao voluntário sobre o mesmo motivo de que, abre aspas, não haveria conexão ou prejudicialidade entre os recursos. Adiante ao revés, a contribuinte não apresentou embargo de declaração, interpondo diretamente o especial sobre a apreciação, demonstrando divergência no que tange a matéria da possibilidade da utilização regular de estimativas, ainda que não homologadas, né, na formação do crédito objeto, estimativas compensadas ainda não homologadas, na formação do crédito por saldo negativo, pugnado pela reforma. O processado especial da contribuinte foi acatado através do despacho de admissibilidade, entendendo que havia ali a demonstração do dissídio jurisprudencial necessário. Intimada, a Procuradoria apresenta contrarrazões, mas não questiona a admissão, apenas o mérito. Em seguida foi sorteado. Partindo da admissibilidade, reitera-se a tempestividade, o recurso é processado pela Portaria 256 de 2009. Como relatado, a Fazenda não questiona o conhecimento, mas, primeiramente, analisando o acórdão recorrido, especificamente em relação ao tema trazido pelo contribuinte no recurso especial, qual seja a possibilidade de estimativas homologadas, né, ou estimativas compensadas não homologadas, pendente de decisão administrativa final, conclui-se que este não foi devidamente pré-questionado. Nesse sentido, confira-se o trecho do aresto recorrido em relação a tal matéria. A gente realmente tem uma menção na ementa, que está aqui, não possui liquidez e certeza ao crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa. Ponto. Ementa. No corpo do voto, são duas linhas, abre aspas, finalizando, ao meu ver, não cabe razão à recorrente quando ela argue conexão com o processo final 2005-07, mesmo porque esse já foi objeto de julgamento, ponto. Foi só isso que foi tratado sobre o outro processo. Observem que sequer foi tratado a relação deste processo com o outro para fins materiais, mas só para fins processuais. Quando ele fala, não tem conexão, que realmente quem tem experiência aqui no CARF sabe que a alegação mais comum do contribuinte antes do parecer Corzit número 2 de 2008 não era que ele tinha crédito, ele pedia para suspender. Não sei se os colegas lembram, geralmente era mais comum. Então, prosseguindo, como se observa, ainda que a ementa do acórdão recorrido externe entendimento de que não possui certeza e liquidez o crédito formado por estimativas compensadas não homologadas, no voto do relator nada foi tratado sobre essa matéria, além da constatação sumária e objetiva de inexistência de conexão processual. Como relatado, a contribuinte não opôs embargo de declaração contra tal decisão.
e de tal simples constatação de carência decisória sobre essa matéria, na minha opinião, data vênia, já resta evidente a ausência de pré-questionamento do tema do item especial. Porém, indo até mais além, o tal silêncio do relator, na verdade, se verifica porque no próprio recurso voluntário, o contribuinte apenas tratou dessa matéria para fins processuais, trechos do recurso voluntário. Pode ver que ele fala, em razão desse fato, a recorrente pugna pela suspensão do caso em tela e ainda pelo reconhecimento de conexão, como será melhor demonstrado a seguir. Aí no item a seguir. Escreve, aí vem o contribuinte e fala, deve este ser suspenso, até que se dê o julgamento daquele, pois a decisão proferida em qualquer um dos casos, favoravelmente ao contribuinte, irá exercer inquestionável influência no deslinde do demais processo. E aí no pedido do contribuinte. Recorrente entende que os processos ora mencionados devam ser decididos simultaneamente, inclusive para sustentar a suspensão da exigibilidade, pois a douta autoridade fiscal está exigindo o recolhimento de tributo sabidamente que é quitado por compensação, deve-se então determinar que o presente processo seja suspenso, de modo a evitar conflito de decisões e a completa inutilidade da prestação jurisdicional da autoridade julgadora. E até para vocês verem, eu também trago o pedido da manifestação de inconformidade, que o contribuinte também pede a suspensão. Resumindo, a própria recorrente não tratou propriamente do tema, seja manifestação de conformidade ou voluntário, somente em recurso especial decide trazer a apreciação da Câmara Superior o tema do outro processo das estimativas como elemento material formador do crédito. Em nenhuma passagem das defesas, até o especial, a contribuinte afirma que as estimativas compensadas poderiam formar, com certeza e liquidez, o crédito, que é o que ela decide, então, questionar e é o que é tratado no paradigma. Então, ainda que o paradigma está de acordo, a questão é que o contribuinte não trouxe essa matéria tratada no paradigma. Ela só trouxe, para fins, Deus ex machina no especial. Então, posto isso, confirma-se a ausência do necessário pré-questionamento da matéria aventada no recurso especial, primeiramente, presidente. Ok, conselheiro. Conselheira Edeli. Teria alguma possibilidade de caracterizar a divergência se trouxesse um paradigma aplicando de ofício nessa conclusão, mas não é o caso, ela não embargou, se ela embargasse, poderia talvez construir algo nesse sentido, né, com o relator. Ok, conselheira Lívia. Eu estava tentando olhar se ele não trouxe isso, porque ele não teve nem a oportunidade de alegar isso, porque já foi negado por outro motivo para ele, sabe? Ele estava se defendendo do motivo imediato e não do motivo secundário, que talvez ele alegasse. Assim. Perdemos alguém, não? Tozelli. Amélia e Tozelli. Eu acho que eles são vizinhos. A Amélia voltou, Tozelli também. Já começou a chover em São Paulo, Amélia, Tozelli? Estão todos aí de volta, né? É engraçado que da outra vez também, o Tozelli que saiu, eu também saí. Vocês não estão próximos, né? Estamos conectados, Amélia. Lívia está votando, gente, então vamos lá. Na verdade, eu estou perguntando, acho que o Caio... Pode responder, doutor Caio. Lívia, posso te responder. Eu entendo, em muitos outros casos é exatamente assim, e eu saio em defesa do contribuinte. A questão é que esse eu fiz questão, até pela delicadeza, né, que eu acho que é você afirmar que não teve pré-questionamento. A questão é que isso não vem vem a simples denegação do crédito no decisório naquela fundamentação tradicional da Receita Federal, antes do parecer 02 de 2018, falando, a sua estimativa ainda não foi homologada. Então, ele tinha plena ciência que ele tinha que falar, não foi, mas o meu crédito existe de qualquer forma. Ele decidiu só fazer, e eu fiz essa análise, ele tinha todos os meios de alegar isso, mas ele decidiu fazer a saída processual. Então, ele fala em conexão, ele fala em suspensão e julgamento simultâneo. Ele até, vamos por assim, mais conservador do que a tese que ele traz só no especial com o paradigma. Ele só vai falando em suspensão, por favor aguarda, por favor não julga, mas no momento algum ele falou, não, eu tenho crédito independentemente de ter sido homologado ou não, entende? Então, ele só tratou isso, como eu disse, de maneira Deus ex machina ali no especial. Conselheira Edeli, pode falar.
E só complementando, a solução de consulta 18 já existia há muito tempo, né? Ele podia ter veiculado em recurso voluntário a alegação, não vejo nenhum prejuízo à defesa, ele é que não trouxe mesmo o questionamento nesse sentido. Só se apercebeu dessa circunstância no recurso especial. Deveria ter oposto embargos antes, minimamente. A solução de consulta é 2006 ou 2007, é por aí. É tão peculiar isso, né, que eu não acreditei que ele não tivesse alegado. Mas agora está claro, com o relator integralmente. Ok. Conselheira Viviane? Acompanho o relator. Conselheira Amélia? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando? Com o relator. Conselheiro Toselli? Acompanho o relator. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Pessoal, encerramos a pauta hoje. Ficaram só as duas vistas de mesa. A do item 6 e 7, tá? Para a doutora Edeli. Pois não, doutora Lívia? Não, só para dizer que do meu item, eu já fiz, já consigo ter uma... Vou elaborar agora no intervalo, mas já tenho, então, por mim... Então vamos fazer 20 minutinhos, que eu dou um tempo para vocês darem uma olhada para a gente encerrar a sessão, vencer essa pauta hoje, tá? Pode ser, gente? Então, interromper a gravação? Podemos interromper a gravação?